Então vamos lá? E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio, do Visual Modo Podcast. E no episódio de hoje a gente vai explicar como funciona os benefícios e dar umas diquinhas também extras sobre o YOAST, ou Yoast, SEO plugin do WordPress, tá? Então na linha do WooCommerce, né, que a gente explicou como é que usa, o que era, como funcionava, vamos pro Yoast. E esse foi o pedido de um ouvinte que mandou lá um e-mail. Viu, convidada? Como é que você faz pra mandar um e-mail pro podcast mesmo? Você vai no seu e-mail? Boa, isso mesmo. E aí você manda um escreve. pix pra gente, né? Não é isso? Aí você manda podcast@visualmodo.com. Não, você manda um pix pra gente. Brincadeira. É isso mesmo, é podcast@visualmodo.com. Você manda lá, se quiser fazer uma sugestão, uma crítica. A crítica a gente não vai responder, tá? Mas uma sugestão, Às vezes uma pode ideia. ser uma crítica boa. Pode, mas a gente vai responder de qualquer jeito. Meu Deus. Mas é isso, bom, vamos voltar aqui pro começo normal. Olha, gente, eu sou o Cláudio do Visual Modo Podcast e eu tô com ela, sempre com ela, convidada fixa aqui do podcast, a corretora sincera, que sempre olha e sempre fica uma bolinha laranja e uma vermelha no lugar de todas verdes quando vai fazer a otimização usando o Yoast. E aí, convidado? E aí? Bom, olá. Mais uma semana eu. E realmente eu sempre tento deixar todas as bolinhas verdes, mas às vezes é muito difícil. Às vezes eu fico meio chateada. E de onde vem essas bolinhas mesmo? Bom, elas vêm... Como assim, de onde elas vêm? De onde vem? De onde vem? Uai, tipo uma correção? Pode-se Isso, dizer? muito bem. Acho que é uma correção, né? Eu vou começar do começo. O que é o Yoast? O Yoast, ele é vamos dizer, um corretor para melhorar o seu artigo. Ou a sua página, enfim. O que tem escrito, o que tem de conteúdo escrito. Ou a sua landing page, ou o seu produto, né? Ele é um plugin do WordPress, tá? Para você instalar é bem fácil, tá? Você vai lá na sua página na sua dashboard, né? No seu menu do WordPress, no seu painel. Aí lá você vai em plugins, adicionar novo, digita lá Yoast, tá? YOAST. Instala, ativa, sucesso. Tem versão premium, mas vamos focar aqui na de grátis, porque o dólar tá caro e a versão premium é em dólar, tá? Tudo é em dólar. Tudo é em dólar. Tudo é em dólar. E, bom, vamos lá. Você instala, você ativa e automaticamente seu site vai aparecer no Google? Não, mas o objetivo é fazer ele aparecer no Google. Só que ele vai te ajudar a trabalhar, ele não vai trabalhar por você. Ele vai dar sugestão, por exemplo, nesse parágrafo ficou muito longo. Então ele vai te sugerir para que você deixe o parágrafo menos longo. Ou que você não... ele vai falar das palavrinhas de transição, né? Que são palavras do assim, bem como, primeiramente, em seguida. Aí é a questão de leitura do Yoast, né? Isso, mas tudo isso também ajuda a deixar as bolinhas verdinhas. Isso mesmo. As bolinhas que a gente tá falando, gente, é que tem, sabe aquelas listinhas que tem uma bolinha na frente? É um checklist, né? É um checklist e ele tem 3 cores, tá? Tem o vermelho, o laranja e o verde. Vermelho tá errado, vamos melhorar aqui, sabe? É um ponto de atenção. Sim. Laranja seria aquele atenção que nem quando tá o sinal amarelo. É amarelo o sinal, né? Quando tá o sinal amarelo. Pra mim é laranja, Sinal laranja. E o verde que é siga em frente, sabe? Tá indo bem. Isso aí. Ok. Tá top. Tá certinho. Mas como ele funciona? A analogia que dá pra fazer é que o Yoast, ele não é um robô que vai construir uma casa. Mas ele é como se fosse aquela trena que o pedreiro usa pra medir. Só que assim, o pedreiro tem que saber medir antes, né? Não adianta só você ter a melhor trena do mundo, não é isso? Então, vamos lá. Vamos dizer que você fez um produto, né? Um produto, vamos voltar aqui pro site das camisetas brancas. Volta nos podcasts pra você entender, o site das camisetasbrancas.com.br. Tem muitos... E você fez um produto chamado Camiseta Florida do Natal. Esse é o seu produto, tá? Nossa, que específico. É uma camiseta florida com desenhos natalinos, tá? E tem uma promoção especial de Natal e você quer vender essa camiseta. Tá. Vamos otimizar ela. O Yoast, ele precisa de uma coisa chamada palavra-chave, tá? Uma keyword, tá? O que é essa keyword? É a palavra foco daquele artigo, daquele produto, daquela landing page. Por exemplo, no seu caso, uma keyword de uma landing page seria plano de saúde, né? Sim. No do Visual Modo seria tema WordPress, plugin WordPress. É do que se trata aquela página, qual é o sentido, qual é o objetivo daquela página. Nesse caso é a camiseta, florida de Natal. Camiseta Natal. Então, camiseta florida Natal. Keyword não tem D, não tem dá, não tem esses ligadores, essas ligaçõezinhas. Por exemplo, a camiseta, uma camiseta, de Natal, um Natal. Não. Camiseta florida Natal.
Keyword é assim, são substantivos, substantivo, substantivo, tá? Ah, e tem uma outra coisa também. Aqui no Yoast, na versão não premium, ele tem o limitador de keyword, né? É, uma só. É. Mas assim, a versão premium, ela libera para você alternativas keywords. Mas assim, se você escrever direitinho o artigo e focar na principal keyword, que vai ser a mesma tanto no free quanto no pago, já vai dar bom, tá? Fica tranquilo. Por isso que escolha muito bem a sua keyword. O site do Visual Modo, Johnson, acho que a gente foi usar o Yoast Premium depois do 1000º artigo, sabe? Tem bastante artigo no Visual Modo. Então, tipo, eu volto, assim, nos artigos e estão muito bons, assim, sabe? Tipo, do ponto de vista de SEO. Sim, que ajuda muito, Que é uma né? coisa que eu acho que eu ainda não falei no podcast, mas o Yoast, ele é um plugin de SEO, tá? Ele vai ajudar o seu conteúdo a ranquear no Google, a aparecer lá na primeira página do Google, por exemplo, se você fizer um bom trabalho. Mas vamos lá, do que o Yoast ele busca, assim? Primeiramente, você coloca keyword, tá? Mas mesmo sem você colocar keyword lá em branco, ele vai te dar algumas dicas. Por exemplo, o título do artigo tá muito longo. Sabe quando se digita alguma coisa no Google e aparece lá o título? Sim. Não tem algumas coisas que, tipo, aparece 3 pontinhos e não termina a frase? Sim, porque ficou porque muito ficou longo. muito longo e a pessoa não se atentou a isso. Uma outra coisa, meta-descrição. Sabe aquele textinho logo embaixo, o título que aparece no Google? Aquela prévia, né? Isso, aquilo lá é meta-descrição. Dá pra você customizar aquilo usando o Yoast. Sabe quando você tá navegando num site, principalmente no computador, dá pra ver se tem aquelas tabzinhas no navegador, aquelas abinhas? Sim, sim. Então, o que aparece naquela aba, você pode customizar usando o Yoast SEO. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer bastante coisa. Por exemplo, uma outra coisa muito legal, quando alguém compartilha um link do seu site numa rede social, normalmente vai a imagem que tiver na página, sabe? Como aquela imagem preview do link. Sim. A prévia do link. Se você no lembrar de Twitter, no colocar, Facebook. né? Mas Porque se você não colocar, você pode colocar uma imagem pré-configurada para ir em todos os links compartilhados do seu site usando o Yoast. Então, porque tem muito site que às vezes você vai compartilhar o link e aparece umas imagens ou feia ou não aparece nada. Exato. Então é bom você se atentar a isso. Você pode colocar um logo para sua marca usando o Yoast. Ele tem uma coisa que ele estrutura os dados. Por exemplo, vamos dizer que você está fazendo um post e nesse post tem um vídeo. Certo. Ele vai ajudar o seu vídeo a aparecer lá no Google, no resultado de busca, sabe? Quando você busca, por exemplo, por um produto e aparece já aquelas estrelinhas de review direto no Google, sim. Aquilo é dado estruturado. O Yoast entende isso e deixa isso simples para você. O Yoast ajuda bastante. E ele dá um norte muito bom, por exemplo, principalmente quando você vai escrever algum tipo de artigo, ou você tem que arrumar alguma página sobre algum tipo de produto, por exemplo. Quando vai criar a página de alguma operadora, no meu caso, né, de plano de saúde, tipo, ele te dá um norte do que você precisa colocar, se você precisa complementar alguma coisa. Um número mínimo de palavras. Exato. Então é bem legal, ajuda bastante. Porque às vezes você vê aquela página ali e você fala, tá, e aí? Como eu vou escrever? Por onde eu começo? Por que caminho que eu vou? Aí, muito conteúdo sem um subtítulo separando eles. Ele dá uma bronca. Quando você coloca um subtítulo no seu texto, se você não coloca a palavra foco em muitos subtítulos, ele dá como um erro. Ele vai te orientando a escrever melhor e escrever melhor pensando no mecanismo de busca, tá? Melhor com qualidade, né? Exato. Aí, por exemplo, ele fala, olha, você fez um artigo de 1000 palavras, foi um belo artigo, né? Sim. Porém, esse artigo, ele teve, você repetiu a palavra-chave, que no caso será camiseta florida Natal, 2 vezes. Ele fala, não, isso tá ruim. Como você assim? tem que repetir mais vezes. Você tem que usar e mais ele vezes. coloca isso lá, né? Repita mais vezes. Ele dá o número. Ele fala, tem que usar pelo menos 5 vezes, pelo menos 3 vezes, pelo menos 4 vezes. Ele dá também, por exemplo, você esqueceu de colocar um link interno, ou seja, você esqueceu de colocar um link, por exemplo, uma outra página do seu site. Uma página de compra, uma página de contato, uma página de privacidade, que seja. Um outro post. Algum link para uma página do seu site, uma página interna. A gente chama isso de internal link. Se você esquecer, ele vai dar lá a bolinha vermelha que não tem internal link. Mesma coisa se não tiver um link externo. Mesma coisa. O que é um link externo? É um link para fora do seu site. Ou seja, um link para algum artigo de algum outro site que você julgue relevante. E ele pede para você para colocar isso também. Um outro ponto muito legal do Yoast é que ele analisa todo o conteúdo do seu site,
todos eles. Tudo que tem publicado no seu site, seja produto, post, página. E ele dá para você uma coisa chamada página órfã, que é uma parada muito legal. Que assim, é uma página que existe no seu site, mas não tem nenhuma outra página dentro do seu site linkando ela. Ou seja, ela é órfã, sabe? Não tem nenhuma irmãzinha linkando ela. Exato. Aí ele te dá essa relação de páginas órfãs para você poder linkar em coisas relevantes e deixar o seu site mais ligado dentro dele. De uma coisa para outra, né? Condomíniozinho ali. Exato. Uma outra coisa muito legal que o Yoast faz é criar para o seu site um sitemap.xml. O que é isso, né? O sitemap.xml é como se fosse uma planilha de... Lembra do Windows Explorer? Lembro. É uma planilha de Windows Explorer do seu site que o Google vai ler do jeitinho que o Google gosta. O WordPress cria uma por padrão? Cria. Você devia desativar. Tem vídeo no YouTube do Visual Mode explicando como desativa porque não presta. Mas o Yoast faz uma top. E se você instala o Yoast e não desativa a que vem no WordPress, você tem duas. Uma muito boa, uma muito ruim. Quem vai decidir, quem vai ler vai ser o Google. Então é um problema dele, né? Ah, sim. Mas então, recomendo, desativa a zoada que vem no WordPress, usa do Yoast. Precisa configurar alguma coisa? Não, o Yoast gera para você automático. Ele faz sozinho? Na configuração, instalou o Yoast, ele faz sozinho. E de graça? De grátis. Olha De grátis só. e for free. E como faz para pegar? É só instalar o plugin. Instala o plugin. Instala o plugin pronto, porque ele vai criar a relação. Toda vez que você cria um post novo no seu site, ele vai lá no sitemap, na página do blog lá, e atualiza o seu sitemap. Simples assim. Simples assim. Aí, se você quiser aprender como é que pega o sitemap, submete pro Google Webmaster, sabe? Tipo, aí você pede aí nos comentários que eu dou uma dica pra você. Mas, normalmente, tranquilo, o Yoast já fez pra você. Uma outra coisa que o Yoast faz, ele deixa você configurar o seu robots.txt. O que é isso? Sabe as aranhas do Google que ficam passando pela internet, os crawler? Sim. Que é como se fosse um monte de aranhas que o Google soltou pela internet, elas ficam indo de site para site, clicando, pulando, indo. É assim que o Google analisa a internet, ele vasculha a internet. Sim. Tipo aqueles carrinhos do Google Maps passando pelas ruas. Sei. São essas spiders do Google. A gente chama isso de robots. E o que o robots.txt faz? Ele meio que dá uma dica pro robô do que ele pode fazer no seu site ou não, de onde ele pode ir ou não. Ele dá o caminho. Tem uma série de conteúdo interno do WordPress que você não quer que o Google veja, porque não tem necessidade. Vai perca de tempo. É perca de tempo, porque o robô ele vai ficar, vamos dizer, 5 minutos no seu site. Não vai ser isso, mas vamos dar um exemplo. Você não quer que ele fique 5 minutos na direção errada, quer que ele fique 5 minutos em conteúdo legal, né? É, o que então, você tá fazendo, se você tem, por exemplo, uma parte de suporte no seu site que você não quer indexar no Google, você coloca lá no robots.txt para não indexar aquela partinha, entendeu? Entendi. Tipo, olha, eu quero que você, quando vir na minha casa, não entre na cozinha. Você coloca ali, excluir cozinha, sabe? Barrinha cozinha. Igual o robô, igual a Creuza que a gente tem. É, igual o robô aspirador que a gente tem. Você coloca uma parede virtual. É. Perfeita analogia, muito obrigado. Mas é isso, o Yoast faz isso pra você. Tá. Tem outro plugin, já passando pra parte final aqui do podcast. Tem outros plugins de SEO? Tem muitos plugins. Tem um chamado All-in-One SEO, que eu tô começando a usar agora. Ele ficou muito melhor, ele sempre existiu. Sempre foi rival do Yoast, mas era pior e agora tá muito melhor. É, porque é aquele negócio, né? Foi pegando as atualizações. Vão melhorando. E, tipo, é um rival agora, tá junto. Finalmente um rival. Tem gente que gosta mais do Yoast, gente que gosta mais do All-in-One. Depende, é questão de É gosto. gosto, né? Mas Mas os dois isso- funcionam bem. E os dois têm versão de grátis. E esse que você falou, ele tem esse mesmo negocinho que ele cria, a planilhinha? Tem sim, todos têm. Do mesmo jeito que Uhum. o Yoast faz. Do mesmo jeito, tem como você configurar, por exemplo, vamos dizer que você quer que o post, é o mesmo post, tá? Ele tem um título diferente pro YouTube, aliás, pro YouTube não, um título diferente pro Facebook, um outro tipo de título pro Twitter e um outro tipo de título para aparecer no Google. Você consegue fazer. Ah, ele dá isso. Você consegue fazer sem problemas. Ele tem essa possibilidade. Uhum. Uma outra coisa muito legal que dá pra você fazer no Yoast, que é bastante importante, assim, de você se atentar, é a questão de leitura que você falou no começo. Porque o Yoast, ele dá umas dicas. Ele ainda não fala português muito bem. Pro inglês, funciona excelentemente bem. Nossa, porque... Mas pro português ainda não funciona. Ele te ajuda em algumas coisas. Por exemplo, frase muito longa, sem um ponto separando, sem pontuação. Parágrafo muito longo. Palavras de transição. Palavras de transição faltando. Aquele outro também, como é que fala? Que você fica no que você usa o você usa...
assim. Enfim, daqui a pouco eu lembro. Palavra de transição. Não é a palavra de transição, é um outro tipo de palavra. Tá, voz passiva. Isso, voz passiva. Ele também. Que é aquele eu estaria buscando. Eu estaria buscando. Sabe, tipo, ele tenta te ajudar a escrever sem muito rodeio. Mas ser mais direto e tudo mais. Mas, de novo, o Yoast, ele tá completamente em português, tá? Tem o PEC lá em vários idiomas, em português é um deles. Mas a questão de leitura mesmo, é você lê muitos artigos em muitos outros portais e você chegar a uma conclusão se tá bom pra você ou não, porque é muito complicado o português, ainda não... Ele geralmente dá leitura muito difícil. Tem gente lá que trabalha na tradução, no Yoast mesmo, na empresa que faz o Yoast, tá? Uhum. Mas mesmo assim é muito idioma, é muita coisa. Então, em inglês funciona maravilhosamente bem, em português ele vai te dar um norte, mas não tão bom quanto a questão de análise de SEO mesmo, de otimização para o mecanismo de busca. Sim. E quando a gente fala mecanismo de busca, a gente tá falando do Google, tá, gente? Porque, assim, tem o DuckDuckGo, tem Yahoo, tem o Bing, tem Yahoo, né, ainda, eu acho. Tem o Bing, tem outros mecanismos de busca, mas o mais relevante é o Google. A gente quer aparecer no Google, aquele rolê... Tem uma frase, eu não sei quem disse, mas o melhor lugar para você esconder um cadáver, um crime é na segunda página do Google. Porque Caraca, ninguém vai lá. Ninguém vai. A gente vai na primeira. Então, se você, por exemplo, tem uma empresa de frete, sabe, que faz mudança. Sim. Quando a gente tá lá, frete, por exemplo, São Paulo, frete Sorocaba. Você quer aparecer lá organicamente. E o único jeito de você fazer isso é otimizando seu conteúdo para SEO. E o Yoast vai te ajudar exatamente nisso. E é sempre estar criando conteúdo, né? É importante você criar artigo também. Sim, o Yoast, ele tem um blog muito legal para você aprender sobre SEO. Ele tem os canal dele do YouTube e tal. Tem conteúdo muito bom lá que vai te ajudar. E tem também na onde? No Visualmodo. E como a gente faz para acessar essas informações? Tem o visualmodo.com, tem o blog lá também, nosso. Tem o YouTube do Visualmodo, que é top, tem lá a playlist do Yoast mesmo, explicando desde como instala até como otimiza, tudo. Mastigadinho pra todo mundo ficar sabendo. Uhum. E o que é o melhor? De graça. Tudo for free, hein? Tudo for free. Olha, meti um jabá do Visualmodo aí no meio, hein? Muito obrigado. Olha, eu tenho que ser paga, hein? Não tem. Você vai ser paga em consideração. Em consideração. Em consideração. Você sabe que eu recebi... Em batatas fritas. Eu recebi um e-mail falando em SEO. Eu recebo muito e-mail de empresas de SEO da Índia. Quando vocês tiverem um site e vocês compartilharem um formulário de contato que tem episódio aqui explicando como faz, vocês, assim, quando começar a aparecer no Google, vocês vão receber de agência te prometendo leads, te prometendo que vai aparecer na primeira página do Google. Nossa, o que mais tem? Por exemplo, pra mim, tem uma que aparece sempre. Manda mensagem pra mim, tipo, sempre no WhatsApp. Eu sempre vou pensando que é um cliente, não. É uma pessoa que fala assim, eu criei um robô que gera leads e de qualidade, nananá. Ou se não, um monte de comentário aleatório. Assim, gente, a gente vai explicar como protege de spam. Você me deu uma ideia pra um podcast muito bom pra semana que vem. Obrigado. Eu tô falando, não preciso ser paga? Em batatas fritas. Em consideração. Você já foi paga em batatas fritas. Mas, enfim, vai acontecer. Assim, recomendo. Eu prefiro que você aprenda a fazer sozinho, do seu jeito. E aí, quando você atingir o ponto que você fala, olha, eu consegui vir até aqui... Aí você vai atrás de uma dessas empresas, você procura, você pesquisa, você pede uns 4, 5 orçamentos, exclui o mais caro e o mais barato, trabalha com os 3 do meio e vai. Mas é o único jeito de você conseguir cobrar alguém que vai fazer essas coisas pra você, é você saber fazer. Porque senão tem muita gente que enrola, promete coisa que não existe, porque ninguém sabe ao certo como o Google funciona. O que esses plugins de SEO fazem é estudar, pegar dados comprovados, tentar colocar de um jeito que seja legível, seja assim, user-friendly, sabe? Amigável para o usuário. E fazer você otimizar o seu conteúdo seguindo isso. É garantido que vai aparecer na primeira página do Google? Não é, gente. É questão de, assim, se todos os sites estiverem fazendo, o que o seu vai ter a mais que o do amiguinho não tem? Sabe? É isso. E ainda mais se você for fazer 100% orgânico, né? Porque você vai pesquisar hoje em dia alguma coisa, aparece... anúncio. Sim, sempre vai ter. Os 3 primeiros resultados do Google são anúncios. Então, tem isso, e daí você tem que concorrer com os outros caras que dependendo do teu ramo, vai aparecer muito mais, sei lá, se tu... Não sei.
as camisetas brancas, sei lá, se você colocar camisetas brancas, vai aparecer Hering, C&A, Renner, Riachuelo. Sabe assim? Porque são empresas maiores e Sim, tudo que mais. Tem muito investindo conteúdo. muito mais. Exato. Então, o que o seu site vai ter de diferente para que ele não fique só lá na segunda, terceira, 10ª página. E assim, tipo, tem essa piadinha aí do melhor lugar do hide body, né? Pra esconder um caso, né? Sim. Mas você conseguindo aparecer na segunda página do Google já é uma grande vitória, tá? Não é acho ruim. Lógico, a gente quer sempre aparecer nas melhores. Só que existem palavras-chave mais concorridas do que outras palavras-chave. É por isso que é interessante você saber como utilizar o seu tema dentro do site, dentro do Google. Porque, por exemplo, o meu site, muitas vezes, se você pesquisar por plano de saúde, vai aparecer de outras empresas, de outras operadoras, porque é muito abrangente. Agora, se você consegue focar num macro, às vezes você pode aparecer por um outro tema. Quer dizer, focar no micro, né? Isso, no micro, tipo, você consegue, né, tipo, por exemplo, tem uma operadora aqui de Sorocaba, que se você pesquisar por ela, vai aparecer o meu site na primeira página. Antes do site da operadora. Antes do site da operadora. Agora acho que não mais, mas no começo, logo que surgiu, o meu site aparecia primeiro. Então, tipo, tem esses poréns, assim. O legal é que quando você aprende a usar o Yoast, todo texto que você vai escrever, seja no Facebook, que não tem, seja no YouTube, que também não tem, toda a descrição que você vai escrever, você aprende a encaixar as palavras-chave. Sim. Você aprende a escrever um texto que seja mais fácil, mais encontrável. Sim. Sabe, por exemplo, você vai escrever... Você está vendendo, sei lá, o seu carro usado, você quer vender no marketplace do Facebook. A descrição que você colocar lá pode ajudar o seu anúncio a aparecer para mais pessoas. Sim. E é exatamente isso que o Yoast faz, só que no seu site e pro Google. Só que depende de você, né? Sempre depende de você. E claro, depende do que você tá vendendo, né? Lógico. Tem tudo isso, e né? tem também aquela questão da guerra das palavras-chave, a guerra das keywords, né? É. Porque tem keyword que cansa e tem keyword que tá mais em alta. Por exemplo, lembra quando lançou Vingadores Ultimato? Sim. Que tudo que você via de conteúdo, tipo, eu lembro de um podcast do Primo Rico chamado Os Vingadores dos Investimentos, os Avengers dos Investimentos, um lance assim. Porque era uma Eles precisavam palavra-chave, colocar né? a palavra-chave Avengers porque tava tendo muita busca. Muito acesso. Então, é assim, gente. Reparem nos seus youtubers favoritos se eles não encaixam palavras-chave ali, sabe? Tem em todo lugar. E quando você começa a enxergar isso, você vai vendo como é que a internet vai se organizando, como é que os algoritmos se organizam. Por exemplo, se alguém digitar camisetas brancas, camiseta florida de Natal, provavelmente vai aparecer um anúncio lá, né? Vai aparecer uns 3 anúncios. Mercado Livre vai ser um dos primeiros. Um resultado pago, né? Mas veja o primeiro resultado que não é anúncio. O que ele tem que o seu site precisa ter, que não tem ainda? Dê uma olhada, entre, faça essa pesquisa. Veja como ele funciona, né? O Yoast, ele vai te ajudar até certo ponto, só que depois é com você. O Yoast, ele vai te tirar do 0 e te levar aos 50. Se você vai chegar aos 100, aí é com você. Aí é você ir vendo e comparar também com sites maiores que têm, às vezes, o mesmo público que o seu. Sabe assim? Então, não tem problema você ir no site do amiguinho e dar uma olhadinha. Não, pra você poder ter uma inspiração. Você aprende muita coisa entrando no Google e digitando o que você tá procurando. Tipo, é aquela coisa, você precisa pensar como quem vai te achar. Você tem uma loja de roupas num bairrozinho do subúrbio, por exemplo, aqui onde a gente mora, né? E você gostaria que as pessoas achassem o seu sitezinho, né? O que a pessoa que vai achar você pode procurar para achar você? Pode procurar por loja. Não, gente, loja não dá. Loja é muito... Essa keyword é muito aberta, né? Exatamente. Você vai competir com muitas outras lojas, né? Exato. Aí você precisa falar, tá, beleza, então vamos localizar loja bairro X. Aí, opa, ficou mais fácil, né? Então, bom, já chama uma keyword mais legal, né? Pra uma das páginas do seu site. Sua loja, ela vende roupa plus size pra homem. Beleza, já afunilamos demais aqui, né? Tem lugar, tem um nicho, tem um tema bem especificado. Agora você vai otimizar em cima disso. E pronto. Mas então pense como quem vai achar você, tá? Não adianta você querer vender carro e colocar lá só keyword carros à venda. Lógico que você precisa colocar carros à venda. Você precisa ter uma página com essa keyword. Mas você precisa afunilar. Você precisa deixar... Porque assim, quanto mais
maior for sua keyword, mais difícil vai ser pra otimizar a página. Sim. Só que isso também deixa você melhor, né? Porque daí te faz ser melhor, a teoria do Rock Lee, a teoria da academia, sabe? Sim. Que você coloca o obstáculo que deixa você mais forte. Exato. É isso. Porque você coloca a keyword lá que ele vai analisar. Exato. Sem a keyword, ele vai ele vai analisar várias coisas no seu texto. Só que para ter uma análise completa, você precisa colocar keyword. E quanto mais específica for a keyword, mais difícil vai ser otimizar o post, por exemplo, melhor vai ficar o post. Exato, uma pessoa que vende carro, mas eu tô anunciando um carro X. Então, coloque, carro X à venda, vá afunilando. E na descrição da página do produto, faça uma descrição bem detalhada, dê umas informações legais e tal, porque tudo isso, na hora que a pessoa vai buscar, às vezes o jeito que você escreveu fez com que aparecesse lá. Porque muitas vezes a gente faz uma pergunta pro Google e às vezes aparece lá na meta-descrição, que é aquela prévia, né? Exatamente o que você escreveu. E vai aparecer em vários sites assim. Tanto que aparece em negrito, né? Então é a forma que você escreve. Então imagine como se você estivesse buscando aquilo que você tá vendendo. Escreva para pessoas, não pro robô. Exato. Deixe fácil de ler, né? Mas não deixe de que as pessoas... De escrever da forma que as pessoas vão poder escreva o que você gostaria de ler. Mas também não vai escrever nós, né? Não, de forma nenhuma, né? Aí... Por favor, gente, é um pouquinho de formalidade. Exatamente. Mas é isso, temos um podcast? Acredito que temos um podcast. Convidado, recadinho final e seu jabá. Recadinho final não deixem de acessar o Visual Modo, deixe nos comentários, né? De acordo com a plataforma que você está ouvindo-nos. Ouvindo-nos, será que tá certo? Ouvi-lo-ei. Meu Deus. Chama Michel Temer. Eu desisto. Enfim, e é claro que se você está buscando um plano de saúde, um plano odontológico ou um seguro, você pode acessar convêniodesaude.online nas redes sociais e também no nosso site, dessa mesma forma. Então, convêniodesaude.online. Ou, se não, se você quer ver dicas sobre planos de saúde, odonto e mais outras dicas relacionadas, acesse Corretora Sincera no YouTube. Muito bem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, tá? Esse podcast vai estar disponível no Anchor, na Aurelo, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no YouTube. Comenta se a plataforma permitir, dá um like, compartilha com alguém, manda pro amiguinho, manda pro inimiguinho. Entra lá no visualmodo.com, vê o Visual Modo no YouTube, tá? O canal, que tem várias dicas do Yoast, tá? Tudo bem mais explicado, bem mais específico, com vídeo, né? Com tutorial passo a passo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês semana que vem. Falou e até mais. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah.